na despedida mesmo da faculdade, no show Medicina, nós fizemos, os colegas se reuniram, etc., e fizeram paródias, usando músicas populares, músicas geralmente carnavalescas, com um letreiro, com uma letra especial, comentando os cursos que nós tínhamos, as várias turmas. Então, teve no primeiro ano, teve outro, no segundo. E eu lembro que a Thalia, nos 50 anos de formados, você deu um show. Que você lembrou todo, o pessoal todo, acabamos fazendo, inclusive, uma lembrança. Eu tenho uma gravaçãozinha lembrando esse momento lá. Mas vale a pena. Então, no primeiro ano, assim, era anatomia. Então, tem essa sequência assim. O Loki, o malvado, quando passa, espia na vidraça da sala de estudar. Encontra o calouro, coitado, quase sempre atrapalhar, preocupado em dissecar. Da anatomia de longe eu vim, com duas dependências, coitado de mim. Não fosse o mesmo, eu diria, segundo sem perigo, seria muito bom. A gente pulava do primeiro e ia logo para o terceiro, maturava o calazans. O que mais? Eu sou... da histologia. A histologia? Eu sou o pirata. Eu sou o Junqueira, o grande doutor da histologia. Eu sou o professor. Eu sou o Junqueira, o grande doutor da histologia. Maior sacador, minha boate. Minha boate. Não tem entrada nem consumação. Minha boate passou a perna no meninão, que era a boate da época. É famosa. Por isso, se outra cadeira algum dia me cair na mão, já sei qual é o segredo. Oba, sacação. O que mais? Você pensa que e aí Pedrinho... tinha brincando com as próprias turmas. As aulas, o jeitão do Junqueira, né? Depois você pensa que o Pedrinho é sopa. Pedrinho não é sopa, não. De tanto toma leite ninho. Pedrinho teve indigestão. Tratou muita dispepsia. Trocou 1000 fraldas por dia. Só não soube o tratamento para a sua alopecia. O Pedrinho era o Pedro de Alcântara, né? E essa música foi relativa ao 5º ano, né? Foi muito interessante. Depois vinha pasta d'água na cabeça, lá vai o pupo, lá vai o pupo. Eczema, intertrigo, urticária e vitiligo, lá vai o pupo. Encerrou. O pupo, essa foi a música do 6º ano, porque a dermatologia nós temos no 6º ano, né? Era no 6º ano. Agora, eu queria lembrar, e da neuro, como é que era? Tinha uma também da fisiologia, você lembra do Junqueira. Eu sou o Junqueira, o grande doutor. Eu já contei essa. Cantou, você cantou, mas a Junqueira da isso. Junqueira. Agora do não tem uma do Cunha Mota, o Rogério da Cunha Mota. Aqui da escola sempre foi assombração. No exame não dava nota, só perguntava o que não era da questão. Um dia uma placa eu lhe dei e mel no velhinho passei. E agora a Cunha Mota não adianta, sua braveza já me formei. Porque a turma deu uma placa, eu ouvi esse fato, né? Nós fizemos uma placa, né? Isso acabou agradando muito. Agradou tanto a vaidade dele que ele deixava todo mundo passar. Eu tinha esquecido dessa fase, dessa etapa. Né? Deixa eu ver qual outro. Deixa eu ver. Do Vasconça, pedacinho mascarado do HC. Ai, ai, Cotrim. Ao te ver assim formoso em branco brim. Vasconça, parece um manequim. Mas assim, depois, tinha aquele negócio do Cotrim, né? Não sei o que mais. Tinha alguma coisa. O Vasconcelos tinha música boa. Assim.
Qual é outra? Vamos lembrar outra. Você lembrava músicas de outras turmas até. Do Raimundo. Do Raimundo, a turma do Raimundo. Então, deixa eu ver. E as do Raimundo eram muito boas, que eram mais... A turma do Raimundo foi muito boa também. Vai lembrando o professor que eu lembro a música. Deixa eu ver. Você pensa que Pedrinho é sopa, Pedrinho não é sopa não. Tinha uma da Jardineira. Jardineira, como é que é? Não lembro, mas eu estou lembrando de música, mas não estou lembrando da paródia. Mas eu sei que o Reif fez uma coisa interessante. Ele escreveu, boa parte das paródias ele que escreveu. Então ele reescreveu e me deu agora. Eu me lembro quando a psiquiatria inaugurou. Psiquiatria teve alguma coisa também. Foi inaugurado, fizeram uma aula. Aula o quê? Formal, assim. E no show Medicina, o Reif chega e diz assim: inauguração da psiquiatria. Um modernismo impressionante. Bastava ligar a tomada e a aula toda era dada por um boneco falante, que era o Pachecão. Entende? Então, o Reif, então assim, ele improvisava e era bem acalhar, né? E modernismo impressionante, já nada, cada um prédio novo, só que já tinha... Porque antigamente não tinha assim, um alto-falante, o professor dando aula ali, né? Era tudo no peito. Tudo no peito. Agora, Thalita, eu tenho com os colegas, a gente tem puxado um pouquinho, o pessoal contar um pouquinho da carreira deles, um pouquinho, coisinhas que entenda que vale a pena. Outro dia o Vilmes trouxe uma série de informações, coisas que ele realmente realizou. O Arnaldo também lembrou, o Newton Roseira. Cada um foi lembrando, já vale a pena. O que você lembra depois que você se formou? Assim, eu me formei, fiz a minha residência médica em moléstias tropicais e infecciosas, e dentro das infecciosas eu ficava impressionado com raiva, tétano. Que nós tínhamos tétano e raiva ainda. Então, tétano, raiva, e eu ficava impressionada com a frequência das doenças que pegavam o sistema nervoso, com as paraplegias, paraparesias. Eu dizia, meu Deus, e ficava impressionada com aquelas sondas dentro da uretra, aquela urina pendurada ali, a mulher limpando o chão com o rodo e batia Foi aí que você derivou para sair. E aquilo pendurado na cama era apenas um plástico, um saco de plástico pendurado na cama e a sonda lá dentro, até transbordar com frequência viva. Quer dizer, era um absurdo. Eu comecei a ficar arrepiada com aquilo. Falei, mas não pode ser. Eu só sei, então, quando eu saí, fui fazer residência. Você fez residência de... Eu fiz em moléstias tropicais e infecciosas. E aí ainda me chamava a atenção as sondas, as infecções urinárias. Era uma bicharada. Então, terminei a residência. Professor Godoy Moreira. Um tempinho na neuro também. Não, mas espera um pouquinho. Então, terminando a residência, eu fui convidada para o Instituto de Reabilitação, que era o Instituto Nacional de Reabilitação, que foi criado no Brasil como centro piloto de reabilitação para a América do Sul. Eu não sei por que cargas d'água o professor Godoy Moreira me indicou, acho que porque eu era a médica que mais ficava por ali, na reabilitação, olhando, sapiando. Aí eu fui a primeira médica no estudo de reabilitação. Aí eu encontro com, nós chamávamos de Chico do Brejo. Ele encontra comigo, doutora. Quem era ele? Godoy Moreira, o professor de ortopedia, que era o diretor do Instituto de Reabilitação. De Ortopedia e Traumatologia. Foi o primeiro centro da reabilitação. A doutora, o que a senhora é do professor Abílio Martins Castro.
E eu, uma irreverência, eu não tinha aquela... Eu falei assim, Ger. Eu falei, eu sou casada com o filho mais novo dele, que era o Raimundo, né? Ah, tá bom. Então o Godoy sempre me deu uma retaguarda, assim. Bom, isso. Aí ele falou assim, onde está você? Ele me convidou para a reunião. Primeira reunião de reabilitação. Quando eu olhei, tudo em inglês. Assistente social falando em inglês, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Eu não conhecia aquela gente. As reuniões eram em inglês, né? As primeiras que eu assisti na década de 1958. Eu só sei que quando eu saí, o professor Godoy Moreira, assim, doutora, gostou? Não, senhora. Eu era muito fina, né? Não, senhora. Por que não? Isso não é medicina. Fico discutindo o sexo dos anjos, quando a realidade é a realidade brasileira. Eu acho que nós precisamos ver essas bexigas de paraplégicos, que eles têm infecções. Essa bicharada, a gente pede as culturas em 1.400.000 bichos por ml de urina. Então ele disse assim, calma, doutora, vamos dar tempo ao tempo. Eu falei, eu sei, mas é que o senhor me indicou para ser médica do Instituto de Reabilitação, para fazer a triagem, e eu sem experiência alguma, nem sabia o que era reabilitação. E na hora que chega um, eu olhei a cara e a gente via que era um nordestino, que provavelmente tinha uma esquistossomose, devia ter infecção urinária, devia ter uma série de coisas. E eu quis pedir exame, fui avisada de que reabilitação é a quarta fase da medicina, não se pede exames, porque teoricamente é uma fase na qual só se tratam as sequelas. Eu falei, como se quem tem sequela não é um ser humano. Então, Godoy Moreira, calma, nós vamos dar um jeito. Eu cheguei na minha casa, disse pro meu marido, o Raimundo era da não, antes dele. Ele era assistente do Lacaz, na microbiologia. Na micro primeiro. Ele fez residência na EMI, mas era assistente tanto é que ele fez docência, doutorado, tudo. Ele foi docente até o... Eu só sei que chega lá, eu falei, Raimundo, eu não quero ficar na reabilitação, isso não é medicina. Raimundo, calma. O que você quer? Eu gostaria de fazer exame, pelo menos um hemograma, um exame de fezes, um exame de urina, para tratar isso. A gente vê cada coisa, que adianta melhorar a musculatura quando o fulano não tem saúde? Então, Raimundo, calma, eu vou dar um jeito. Então, o tio do Raimundo, que era Luiz de Salles Gomes, era o diretor do Adolfo Lutz. Então, ele falou assim, tá ali, falei com o tio Luiz, ele disse que você pode mandar as amostras de urina ou de fezes, mandar para mim, Raimundo, na micro, e eu encaminho até para encurtar a conversa dos meus exames, aquela bicharada que apareceu, aí concordaram que tinha que pedir exame lá na região. Convenceu? Não é que convenceu. Eu vou apurar mais bem que 1.400.000 bichinhos lá daquela e das famílias mais poderosas, né? Que iam acabar com... Interessante, Thalia, estou vendo como você evoluiu e ficou uma especialista nisso, né? Não, o mais gostado porque depois o comentário mais imbecil para associar até chegar ao ponto que eu cheguei, que vocês vão dar risada. Eu tenho até vergonha de contar. Então conta. Não, você depois, porque não sei se vocês... Eu era muito caipira. Não era realmente caipira. Acho que eu poderia até dizer que era tímida. Não tem nada de caipira. Não, isso, mas não tinha um caipirismo assim, que era uma falta de uma visão. Eu tinha vergonha de tudo. Tinha medo de homem, né? Tanto é que você lembra que eu nunca tive namorado. Meu namorado foi Raimundão, que para pegar na mão demorou. E ele disse assim, eu sabia que você era figurinha, mas nem tanto. O Pedro, aquele primeiro namorado teu... Não, aquele namorado, o Pedro era fã. Não pegava na sua mão? Nunca peguei, homem pegou na minha mão. Raimundão foi pegando devagarinho. E eu disse assim, pra quê?
queria segurar no braço para atravessar a rua, eu sei atravessar, quer dizer, mas isto não era formação, porque não pode, não. Volta para a tua história. Então, que é ridículo, eu tenho até vergonha. Então, eu tinha, assim, uma série de dificuldades, então eu ficava procurando as coisas. E tinha, assim, quer dizer, genital masculino, Deus me livre, né? Então, aí eu comecei a ver a sonda. Não, aí que eu fiz? Comecei a procurar literatura e descobri na Inglaterra, Sir Ludwig Guttmann, do Stoke Mandeville Hospital, em Aylesbury, fazia as bexigas neogênicas. Eu tomei ali, já tinha da época, foi 1971, eu ia fazer 40 anos. Eu peguei, escrevi uma carta para o Guttmann, assim, não conhecia essas hierarquias. Olha, eu sou médica, papá gostaria de estagiar, que o senhor me desse uma possibilidade, uma chance de estagiar ou de conhecer o seu serviço. Aí o Guttmann, foi aí que você ele me manda uma carta dizendo: Dr. Castro, a senhora foi aceita como nossa estagiária, se a senhora quiser vir, poderemos dar acomodação, dar alimentação, mas não damos salário. Então, isso eu aconselharia a senhora a entrar em contato com o British Council, que eles fazem, o Conselho Britânico, eles dão uma bolsa. É uma bolsa. Aí eu fiquei tão feliz com a carta, não tinha noção de Guttmann, eu sabia que ele publicava tudo, tanto é que ele me deu o livro dele. Aí eu só sei que eu falei: Raimundo, eu vou. Eu já tinha 4 filhos, hein? Você já estava no quarto, é? Já tinha 4 filhos. Um nasceu em 59, outro em 60, outro em 61 e outro em 64. Né? E o quinto em 74. Então, ele já tinha 4 filhos, o mais novinho acho que tinha 7 anos, o mais velho tinha 11. Aí eu falei: Raimundo, eu vou. Eu amava assim. Ele era muito emotivo, ele ficava com o olho cheio de lágrimas e dizia assim: você tem coragem de me deixar com 4 crianças? Eu falei: Raimundo, os meus pais estão vivos, me ajudam, participam. Minha irmã tem boa vontade. Sua mãe, minha sogra, é a melhor pessoa que eu conheci. É raro mulher falar bem de sogra. Então, tem sua mãe, tem todos vocês. Tem 2 empregadas boas. Está tudo funcionando. O Colégio Porto Seguro, Colégio Alemão com uma disciplina